Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, munícipe aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco de Chagas, Padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Ausente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereador Jefferson Campos. Ausente. Vereador João Marcos Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Ausente. Está chegando. Está chegando ao plenário. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Ausente. Vereadora Maria das Graças. Presente. Vereadora Maria Goretti. Ausente. Vereador Noilton Ramos. Está descendo também ao plenário. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana Gama. Está na casa, mas ainda não se encontra presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Também, ele está presente também. E vereadora Vera Saba. Vera está ausente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Douglas Carboni. Tem um item de minha autoria, o item 7. Peço adiamento por 4 sessões desse item, senhor presidente. 4 sessões de adiamento? Sim. Por 4 sessões, o projeto está adiado por 4 sessões, pedido do nobre vereador Douglas Carboni, autor do projeto. Então, só para confirmar, (14) vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Graça. Gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia hoje do projeto de decreto legislativo número 17 de 2015 em regime de urgência e sem discussão. Colocaremos a apreciação do plenário. Senhor presidente. Pois não, vereador Carlos Peixoto. Até comungando com a vereadora Graça, é uma comenda de Jacques Félix ao nosso bispo diocesano Dom Carlos João Rode. Então, e peço também, está em item 5º da ordem do dia, título de cidadã taubatiana Claudinha da TV Cidade, que também fosse votado sem discussão, juntamente com a da vereadora Graça. Colocar os dois pedidos, é o item 5º do vereador Carlos Peixoto e o projeto que está na... Eu só peço colocar a apreciação. Pois não, vereador aproveitando Neneca. Também esse momento aí de dar os parabéns ao nosso amigo Salvador Soares, que é aniversário dele hoje, então deixa essa lembrança na casa aqui, tá bom? Realmente é aniversário do nosso companheiro aqui de Câmara, o vereador Salvador Soares. Senhor presidente, antes de iniciar a votação, pois não, vereador. Com muito pesar, minuto de silêncio ao Denizar, que faleceu na noite de ontem, foi enterrado no dia de hoje, grande esportista, jogou pelo Esporte Clube Taubaté, foi comentarista esportivo durante muito tempo, então foi secretário de esportes da época do governo Mário Ortiz, alguém que realmente fez muito pelo esporte da cidade. Gostaria de pedir um minuto de silêncio dessa casa. Deus conforte toda a família, Denizar, é uma perca muito grande, principalmente ao esporte da nossa cidade.
Quero anunciar a presença também do nobre colega, do vereador Diego Fonseca. O vereador Salvador também já se encontra aqui no plenário. Passamos aos dois pedidos da vereadora Graça, que é o decreto legislativo número 17/2015, que dispõe sobre a concessão de comenda Jacques Félix ao bispo diocesano Dom Carmo João Roden. E também o item 5º do vereador Carlos Peixoto, para discutir sem discussão, para incluir sem discussão. Vereadores favoráveis à inclusão do decreto legislativo da nobre vereadora Graça, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pedido de urgência. Então passa a ser o primeiro item, tá? E o do vereador Carlos Peixoto passa a ser o item 2º. Sem discussão, tá, presidente? Obrigado, vereador Carlos Peixoto. Parabéns ao nobre colega Salvador Soares pelo seu... Deve ter feito 85 anos hoje. Brincadeira, que Deus te ilumine, muita saúde e paz. Pois não, vereador Paulo Miranda. Projeto de Decreto Legislativo número 0017/2015 dispõe sobre a concessão da comenda Jacques Félix ao bispo diocesano Dom Carmo João Roden. Artigo 1º. Fica concedida a comenda Jacques Félix ao senhor bispo diocesano Dom Carmo João Roden. Parágrafo 1º. A comenda deverá ser entregue ao agraciado em reunião marcada pelo presidente para esse fim. Artigo 2º. As despesas com o cumprimento do decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, consignadas no orçamento legislativo, suplementadas, se necessário. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 17/2015, autoria da nobre vereadora Graça. Item 2º, vereador Carlos Peixoto. Projeto de Decreto Legislativo 009/2015 dispõe sobre a concessão de título de cidadã taubatiana, senhora Cláudia Valéria de Castro Perrone Leite Melo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã taubatiana, senhora Cláudia Valéria de Castro Perrone Leite Melo. Parágrafo 2º. As despesas com o cumprimento do decreto legislativo correrão por contas de verba orçamentárias próprias, consignadas no orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo no 9/2015, autoria do nobre vereador Carlos Peixoto. Lembrando aos senhores que marcaremos já em seguida, já um extraordinário para que a gente possa fazer a votação em segunda discussão desses projetos que nós votarmos hoje. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador Paulo Miranda. Presidente, só queria deixar registrado, eu acho que não foi só esse vereador, mas eu acho que todos receberam aí um comunicado da Prefeitura, o mês passado, dizendo que até o final do mês de abril ia chegar o projeto de lei aí que regulamentasse a Guarda Municipal. Portanto, não chegou até o exato momento. Pode ser que ainda chegue, mas até agora não foi cumprida aí essa promessa de chegar até o final do mês de abril. Passamos à ordem do dia. O primeiro item, mas que seja o terceiro agora. Primeiro e último artigo só. Esse do vereador Jefferson Campos. Espera aí. Esses já estão em segunda discussão. Altera dispositivo. Primeiro e último artigo. Já está em segunda discussão. Artigo 1º.
Parágrafo 1º do artigo 41 da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As comissões da Câmara são permanentes, especiais de inquérito e de representação. Em votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado o projeto de resolução número 14, 2014, de autoria do vereador Jefferson Campos. O item passa a ser o item 4º, o item 2º da ordem do dia de hoje. Segunda discussão, sim. Esse. Projeto de lei número 066/2013, autoria prefeito municipal, autoriza o município a alienar bens imóveis e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante a licitação da mobilidade, leilão ou bens imóveis localizados no loteamento Taubaté Village, no bairro do Barranco, abaixo descrito. Em discussão. Passamos ao processo de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 66 de 2013, de autoria do prefeito municipal. Falta gente aqui, ó. Quem que falta? Nenhum dos três estão aí. Votação. E agora? Item terceiro, continuação da primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 155/2014, de autoria do vereador Nunes Coelho e vereador Diego Fonseca, que autoriza o usuário a instalar equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dar outras providências. Esse projeto já está em discussão. Está faltando para discutir o projeto a nova vereadora Gorete, não se encontra no plenário. Vereador Noilton, também não se encontra no plenário. Vereador Luizinho da Farmácia, também não está. Novo vereador Alexandre Vilela. Vereador Alexandre Vilela abriu mão. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto. Vereador Salvador Soares. Vereador Digão. Vereador Diego Fonseca. Vereador Jofe Neto. Vereador Bilili. Alguém mais? Então, só repetindo os nomes dos vereadores inscritos. Vereador Salvador Soares, vereador Nunes Coelho, vereador Digão, vereador Diego, vereador Jofe Neto e vereador Bilili.
Vereador Salvador Soares. Boa noite, presidente Digão, boa noite, senhores vereadores, boa noite, munícipe que nos acompanha aqui no plenário, boa noite, munícipe que nos assiste à sua residência. Presidente, antes de fazer o uso da minha fala, quero agradecer aí os parabéns que Vossa Excelência e os demais vereadores me deram, mas quero deixar aqui registrado, presidente, a maior felicidade de um homem público e o maior presente que um homem público pode receber de outro é a palavra. E aí eu quero dizer que dia a dia tenho conhecido vereadores e vereadoras aqui nessa casa que me honra estar ao lado. E Vossa Excelência é uma dessas pessoas, como o vereador Paulo Miranda, vereador Jofre, enfim, vários outros vereadores aqui também gozam desse prestígio da nossa confiança. Então, muito obrigado a todos. Saiba que para mim é uma honra ser vereador aqui com os senhores, porque na verdade nós estamos aqui com o intuito de colaborar com outro olhar sobre a nossa cidade. E é com esse olhar que nós estamos aqui discutindo a cidade, porque nós queremos também que ela possa caminhar a partir de uma perspectiva que nós tenhamos uma participação mais popular e mais democrática. É assim que a gente pensa e é com esse orgulho que eu sou vereador aqui no município de Taubaté. Mas, presidente, entrando aqui no que diz respeito ao item da pauta, eu quero aqui recapitular o que nós discutimos aqui anteriormente, uma vez que nós estamos tratando de uma lei autorizativa. Essa lei autorizativa permite-se que amanhã ou depois pode ser comercializado um produto aqui na cidade de Taubaté, um produto esse, que a minha preocupação é que de repente pode trazer uma falsa impressão de economia. E olha, eu estava vendo, inclusive numa reportagem que eu li sobre esse material, ele tem uma vida útil, então a cada a cada 15 meses, se eu não me engano, tem uma vida útil que tem que substituir. Nós estamos falando do eliminador de água, né? Nós entendemos que ele é ineficiente, né? Ele é ineficiente no que diz respeito a trazer uma solução para esse problema que as pessoas acham que se torna uma conta ou onera um pouco mais a conta. Nós temos aí estudo também que comprova que existe a possibilidade da contaminação da água, uma vez que você acopla um outro equipamento nos canos da água. E também é o que nós já tínhamos orientado, alertado, você perde um pouco a pressão da água, você diminui então a pressão, porque normalmente isso ocorre principalmente nos bairros mais altos da cidade. Quem mora na parte alta sabe da dificuldade que é, porque às vezes quando falta água, acaba a água, se não tiver pressão, a água não chega até a casa da pessoa, e isso nós entendemos que possa trazer um prejuízo. Mas tem aqui, presidente, da nossa parte, que na verdade nós estamos aqui trazendo aqui a nossa colaboração, o nosso olhar diferente sobre essa situação. Antes que nós possamos então aprovar uma lei autorizativa que permite que a pessoa possa adquirir um produto e possa gerar custo para ela e gerar problema também no abastecimento de água, nós entendemos que é possível fazermos, antes de aprovarmos isso daí, chamarmos aí os órgãos responsáveis pelo controle e pelo fornecimento de água no município de Taubaté e pactuarmos uma estratégia, como que nós possamos então, podemos provar que de fato isso é eficiente ou não. A Sabesp já deu o laudo dela, mas vamos chamar então o Ministério Público, vamos chamar a Procuradoria de Defesa do Cidadão, vamos procurar a Justiça, a Defesa da Saúde, o PROCON, a Câmara, o Inmetro e o CREA, para que nós possamos fazer uma experiência. Isso ocorreu, presidente, não é novidade, eu não estou inventando, isso ocorreu em Brasília. Eles fizeram uma experiência, e aí eu trago essa proposta para que nós possamos, de repente, inclusive fazer aqui na própria Câmara Municipal. Se de fato economiza, e nós podemos ser o ente que vai avaliar, e para isso, de repente, nós possamos então chamar a Sabesp aqui, pedimos uma autorização para que ela nos dê essa concessão, essa permissão, para que nós possamos instalar esse aparelho aqui, e a partir da nossa casa, a partir da nossa experiência, a partir do controle de cada um vereador pode fazer, nós possamos então auferir depois, abonar ou vetar esse projeto, que na verdade nós entendemos que pode ser interessante, porém nós primeiro precisamos comprovar. Em Brasília foi feito já um estudo que comprovou, das 3 instalações, das 3 experiências que eles fizeram, foi detectado que você contamina a água, que de fato não economiza e que de repente a minha preocupação pode ser materializada quando nós aprovarmos um projeto dessa natureza, que o vendedor ambulante, nós sabemos como funciona, bate de porta em porta, oferece um produto e fala, olha senhora, a senhora vai economizar 30%, a senhora só tem que pagar R$500 de repente num produto desse, R$100 num produto desse, mas para quem mora na periferia, que é muitas das vezes
o que menos recebe informação vai estar assumindo mais uma conta desnecessária para a sua despesa do lar. Nós entendemos que temos que ter o cuidado ao aprovarmos esse projeto e que, de repente, antes de aprovarmos, nós possamos, então, instalar aqui, faço aqui uma proposta que é possível ser realizada, que nós possamos instalar aqui na Câmara Municipal e, de repente, fazemos a experiência para que depois possamos levar para a população. Então, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas as minhas considerações. Obrigado, vereador Salvador. Passo a palavra ao novo vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, aqueles que estão nas galerias desta casa, os senhores e as senhoras que nos acompanham através da TV Câmara, observou que o vereador que me antecedeu aqui agora está um pouco nervoso. Ele até confundiu o eliminador de ar com o eliminador de água. Ele está confuso, não sabe o que está falando coisa com coisa. Um vereador que, segundo as informações, é formado em assistência social. Mas, pelo jeito, não tem nada de social, porque esse projeto é um projeto social. Um projeto que ajuda as pessoas. Como é que um vereador, que diz que é formado em assistência social, tem um projeto em discussão, que vai beneficiar as pessoas, ele vem aqui dizer que o projeto não presta, que a ideia não presta, que a ideia é ruim, que vai contaminar a água? O mesmo produto que é feito os canos, que é feito o hidrômetro, é o mesmo produto que faz o eliminador de ar. Quer dizer, os canos que passam a água não contaminam, agora o hidrômetro, agora o eliminador de ar contamina. Eu acho que o interesse aí é outro. Eu acho que a defesa aí contra o projeto é outro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está equivocado. Ele está nervoso. Alguém deve ter ligado para ele. Você sabe que existe vereador 2 em 1, né? Existe vereador 2 em 1. Alguém deve ter ligado para ele. Pode ver que o semblante dele aqui na tribuna estava diferente. Porque alguém deve ter ligado para ele para ser contra o projeto. Mas o senhor e a senhora que está nos acompanhando, pode ter a certeza que vai ser votado esse projeto nesta casa, porque eu tenho certeza que os vereadores que foram eleitos para representar a população vai votar favorável a esse projeto. Quero citar o novo vereador presidente dessa casa, vereador Digão, que vai votar contra, já falou que vai votar contra. Mas a explicação dele, ele justificou por que vai votar contra. Mas o novo vereador não justificou por quê. Uma coisa é você ser contra e dizer o porquê. Você tem que falar o porquê. Então o novo vereador Digão, presidente desta casa, já pronunciou que vai votar contra, mas ele disse por quais motivos. Agora, o vereador dizer que vai sair gente por aí vendendo eliminador de ar, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Não existe, isso é comercializado na loja, ninguém vai sair com a sacola por aí com eliminador de ar vendendo, não. Isso é mentira. Não está falando a verdade. A senhora que está nos acompanhando aí na sua casa, o senhor está mentindo, não está falando a verdade. Não existe isso não, não sei de onde que eu tirei essa ideia. Dizer que vai sair, como é que chama, ambulante?
um ambulante sair por aí com o iluminador no ar, na bolsa, vendendo, obrigando as pessoas. Não, o projeto é autorizativo, senhor. Ninguém é obrigado a comprar, não. Ninguém é obrigado. Cada um vai fazer de acordo com a sua consciência e com a sua capacidade econômica. Se ele achar que deve colocar, bem. Se ele não achar que... E outra coisa, ele pedindo para poder colocar aqui na Câmara. Se colocar é irregular, é crime. Porque não tem a legislação. Como é que vai colocar um eliminador de ar aqui na casa se não existe a legislação que permite? É crime? Como é que um vereador vem dizer que vai... Tem infringindo a lei? Só pode colocar depois que aprovar a lei. Se colocar eliminador de ar aqui na casa sem a lei, é crime. E jamais o presidente dessa casa vai aceitar isso. Colocar um eliminador de ar aqui, se não tem autorização, é para depois sair preso, algemado aqui, porque está infringindo, porque está cometendo um crime, fraude. O presidente dessa casa não é doido de fazer isso, e eu conheço muito ele, jamais vai fazer isso. Colocar um eliminador de ar aqui sem autorização, não, tem que ter autorização, tem que ter uma legalização para fazer isso. Por isso que nós estamos fazendo o projeto e votado nessa noite para que seja legalizado e as pessoas tenham aí autonomia e direito condicional para poder votar. Era essa minha consideração, presidente. Encaminho o meu voto favorável, não tinha como ser de outra forma, porque sou um dos autores do projeto. Presidente Alexandre Vilela, pela ordem. Questão de ordem, vereador Salvador Soares. Eu solicito vista nesse projeto, por gentileza. Vistas? Vista nesse projeto. Esse é o momento de pedir de vistas, ok, Geraldo? Só na discussão. No encaminhamento. É o momento de vistas ou é o momento do pedido de vistas? Então, o vereador Salvador Soares pediu vistas do projeto. A discussão está prejudicada. Passamos, então... Pela ordem, senhor presidente. Questão Apenas de ordem, uma menção que nós precisamos, de fato, rever os procedimentos, por exemplo, em relação ao pedido de vistas. É um direito da minoria, é uma necessidade que as casas legislativas abram espaço para a minoria se manifestar e ter algum espaço de trabalho, mas não pode ser direito do indivíduo. O indivíduo não pode prevalecer sobre o coletivo. Da minha parte, estou trabalhando para que revejamos isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jofre Neto. Passo o comando dos trabalhos do vereador Digão. Só os vereadores para próximo, depois do pedido de vista, ficam ainda inscritos vereador Digão, vereador Diego, vereador Jofre e vereador Bilili, tá? Passamos ao item sexto. É o quinto. Passamos ao projeto de lei complementar número 43, 2014, de autoria do vereador Alexandre Vilela, que altera o dispositivo de lei complementar número 7, 17 de maio de 1991, multa sobre a Sabesp. Em discussão, vereador Alexandre Vilela, vereador Digão. Alguém mais? Vereador Jofre Neto. Vereador Alexandre Vilela. 3 vereadores inscritos para discutir. Vereador Alexandre Vilela, vereador Digão, vereador Jofre Neto. Já tinha fechado, mas eu passo para... Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes nessa sessão, nobres companheiros de Câmara, uma boa noite a todos. Bom, senhor presidente, esse projeto visa coibir e tentar evitar que nós, cidadãos comuns, vereador Salvador Soares, paguemos uma conta que não é nossa, que é da Sabesp, que é do governo do estado. Sabesp hoje anunciou, muita gente falou da conta de luz, inclusive eu falei da conta de luz também. Hoje anunciou 15% de aumento o Artesp.
A partir do mês que vem já, 15% de aumento. E esse projeto, vereador Digão, a gente conversava agora há pouco aí, obrigado pelo apoio de Vossa Excelência e de outros vereadores também, visa coibir esse desperdício infeliz de água que acontece na cidade de Taubaté. Nós temos a imagem aí, por favor, gostaria que mostrasse a imagem, Suelen, por gentileza, que saiu agora na vanguarda dessa semana, no G1. Apesar da evolução, São José e Taubaté desperdiçam 30% de água. Mesmo com uma pequena redução de desperdício de água, as perdas são grandes ainda. Taubaté e São José aparecem entre as principais cidades do Brasil, pelo Instituto Trata Brasil, que desperdiçam mais água no nosso país. Então é um absurdo isso acontecer. O vereador Geoffrey Neto, que inclusive motivou as multas com relação aos ônibus da empresa, que também é concessionário de serviço público em Taubaté, que tem uma permissão para utilizar hoje o espaço do município de Taubaté, como a Sabesp tem também, e foi aprovado por essa casa por 30 anos. Vereador Geoffrey Neto, por favor. Permita só por justiça que essa é uma motivação da comissão. Faz parte o novo vereador Diego, o vereador Digão, o Veraçaba e Neneca. Mas esse aspecto que Vossa Excelência está realçando é fundamental. A concessionária precisa entender, e a população compreender isso também, que a concessionária é mera empregada da prefeitura. Não o contrário, e o que a Sabesp faz é exatamente isso. Parabéns aos demais vereadores da comissão. Gostaria que a TV Câmara botasse o vídeo que foi mostrado no Fantástico no começo do ano, né, e que realmente prova que as concessionárias de água, infelizmente, elas acabam enfiando a mão na bolsa do povo, no bolso do povo. Por favor, TV Câmara. Com as chuvas dos últimos dias, o governo adiou para o fim de março a decisão sobre o rodízio de água em São Paulo. Anunciou também ter encontrado um quarto volume morto na Cantareira. Mas isso não significa que a crise tenha passado. Ela deixa problemas antigos ainda mais evidentes, como os vazamentos. E nem sempre eles são visíveis, por isso é preciso caçá-los. A Sabesp diz que perde quase 10,5% da água tratada por causa das fraudes. Pior do que isso são os vazamentos, 19,5%. Perda total, 30%. É muito, segundo o presidente do Instituto Trata Brasil, uma organização que luta contra o desperdício de água. É como se você perdesse 30 pãezinhos de cada 100 que você produzisse. Essa água já está potável, já foi tratada, já se consumiu produto químico, está pronta para distribuir e se perde. É um absurdo. Só nos vazamentos foram desperdiçados mais de 26 bilhões de litros de água em 2014. Daria para abastecer uma média de 1.400.000 famílias de 4 pessoas durante um mês. Na companhia de saneamento, centrais monitoram os vazamentos. Eles colocam sempre, em cada pontinho aqui, a indicação de que há um vazamento. Por dia, são 3.000 ocorrências. Quais são os motivos dos vazamentos? Concessionárias de gás, concessionárias de energia que quebram a nossa rede ou pela vida útil da tubulação que pode estar com seu prazo de vencimento muito próximo. Quando se fala nesse assunto, a gente logo pensa em água jorrando para todo lado. Mas há muito desperdício que os olhos não veem. Na região metropolitana de São Paulo, são mais de 35 mil quilômetros de canos subterrâneos, conectados a 4.600.000 ramais, que levam água potável para os clientes. Os vazamentos podem estar em qualquer ponto dessa rede. Às vezes ele acontece por décadas. Enquanto o solo não colapsar, enquanto o solo não afundar naquele lugar por causa da constante umidade, ninguém vai saber que aquele vazamento existe. Tem que caçar o vazamento. E como? A água faz barulho. Tem que ouvir com atenção. Este equipamento é chamado de haste de escuta. É bem parecido com aquele aparelho que o médico usa para ouvir o seu coração, o estetoscópio. O funcionário coloca a haste perto da tubulação, perto do hidrômetro. O funcionário fecha o registro para a água não passar. Se mesmo assim ele ouvir um ruído que vem lá de baixo, pode ser vazamento. Para ter certeza do ruído, se há mesmo ou não, vem um outro técnico aqui que coloca esse outro aparelho que vai amplificar o ruído. Olha quanta água que está saindo aqui. E o cano que leva a água até o hidrômetro estava rachado. Era uma tubulação um pouco mais antiga e por isso é que a água estava vazando. Uma rachadura quase que invisível, né? O vazamento foi bem em frente a este salão de cabeleireiro. É perder uma água preciosa, não é? Com certeza, na escassez que está.
Parte da tubulação danificada foi substituída. A Sabesp diz que a meta é trocar 670 quilômetros de rede e 840 mil ramais até 2017. É muito pouco. Então, o esforço precisa ser muito maior, porque a rede vai se degradar até 2017. Isso tem que ser feito uma troca da rede quase toda. E hoje a gente colhe o fruto dessa política errada de pouca manutenção nas redes. Bom, aí está, né? O senhor do Instituto Trata Brasil foi claro. Hoje nós colhemos o fruto da falta de investimento da Sabesp nas suas redes. Então passamos por um período difícil, onde foi debatido primeiro a questão dos consumidores serem penalizados com a redução do consumo de água de forma obrigatória. Em algumas cidades da região Bragantina, inclusive, tivemos multas pessoas que desperdiçavam água. Isso tem que acontecer, até mesmo porque as pessoas têm que se conscientizar que a água não é um bem que não vai esgotar sim um dia. Mas quem maior desperdiça hoje é a Sabesp. Então nós temos que fazer sim um mapeamento. Isso foi feito pela Prefeitura de Taubaté. Eu tenho aqui em minhas mãos um quadro de todos os bairros de Taubaté que o prefeito Ortiz Júnior fez. Parabéns aqui à Prefeitura. Quantas páginas, não sei porque não tem aqui a marcação, mas deve ter umas 2.000 páginas mais ou menos. Desde os bairros como, por exemplo, na Chácara Silvestre, até bairros, por exemplo, como Parque Três Marias, até como Bonfim, região da Gurilândia, Santa Catarina, dentre outros. Então a Prefeitura fez um levantamento e um mapeamento importante da cidade de Taubaté. Eu acho que com essa lei nós saímos na vanguarda para tentar evitar o desperdício de água. Por parte da população, sim, mas por parte da concessionária também, que é a principal hoje, né, responsável pelo desperdício de água em São Paulo, na Grande São Paulo. Tivemos um debate também sobre a questão da transposição do Rio Paraíba. O governador Geraldo Alckmin foi contra desde o começo. Alguns deputados foram a favor, mas o governo se manteve firme, não deixou que isso acontecesse. Foi até o final. Então, se não tomarmos medidas agora duras, como essa que estamos criando na Câmara Municipal, se Deus quiser, vamos aprovar hoje, com a multa, né, com relação a esses vazamentos intermináveis, que ficam dias. Você que está me assistindo, você que está no plenário, já ouviu algum vazamento por 1, 2, 3, 4 dias? Na semana passada, teve um na Estrada Velha Taubaté-Tremembé que ficou 7 dias com água potável, vazando, jorrando na rua, sendo desperdiçada. Uma água que podia chegar na minha casa, na sua casa, em qualquer casa, né, e nós pagarmos realmente um valor justo por isso. Coisa que não vem acontecendo também. Aí o que acontece? Água desperdiçada, falta água e quem paga essa conta somos nós mais uma vez. Hoje, a Sabesp anunciou que vai praticar um aumento no mês que vem, vereador Diego, de 15%. Né? A agência estabelece um aumento de 15,24%. Então, é um absurdo. No ano passado tivemos um aumento de 6%, esse ano de 15%. E esse aumento é dessa água que está sendo desperdiçada, jogada nas ruas. E a gente não pode pagar essa conta. Que a Sabesp faça assim os seus investimentos. Tem hoje ações na Bolsa de Valores de Nova York, tem ações em Bolsa de Valores pelo mundo inteiro, fez contratos milionários com muitas prefeituras, como Taubaté, por exemplo, onde não paga o valor devido, 60 milhões de reais, os royalties que prometeu pagar. Essa casa estudou, vereador Digão, por meses aqui, esses percentuais que poderiam ser repassados, e por 2 anos, 3 anos, a Sabesp não pagou a conta para o município de Taubaté. 60 milhões de reais, mais a questão também dos royalties, não foram pagos. Então é um absurdo que vem acontecendo. Eu espero o apoio dos nobres colegas vereadores para que possamos aprovar essa lei. Está provado que o desperdício de água é maior por parte da concessionária. Muito obrigado, senhor presidente. É nas minhas considerações. Obrigado, vereador Alexandre Vilela. Peço ao senhor secretário que ocupe a presidência para que esse vereador possa fazer uso da palavra. Obrigado, presidente Digão. Vereador Digão, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da Câmara, boa noite a todos. Senhor presidente, queria parabenizar o nobre vereador Alexandre Vilela por esse projeto. Eu acho que é dessa forma que a gente realmente exerce a nossa função de parlamentar.
é fiscalizando, é cobrando, é fazendo leis que realmente coíbem qualquer tipo de abuso, principalmente das concessionárias que prestam serviço para o município de Taubaté. Por que estou falando isso? Porque o município também tem uma responsabilidade enorme nisso. O vereador Alexandre Vilela acabou de falar sobre a questão dos 60 milhões da Sabesp. Foi aprovado por essa casa, vereador Diego. 60 milhões de reais. E mais 4% por mês, que daria quase R$500 milhão por mês. A gente fica discutindo aqui na Câmara Municipal, e nós essa semana tivemos aqui a questão do investimento do CAF, o Banco Mundial, que está trazendo o recurso para o município de Taubaté. Mas o que daria para ser construído com 60 milhões de reais para a população taubatiana? Sem juros, o vereador Jofi Neto falou com muita propriedade. Dinheiro do povo taubatiano. Um recurso aprovado pela Câmara Municipal. Então, são coisas que essa casa tem que se posicionar nesse sentido. Nós temos que fazer alguma questão nesse sentido, porque não dá para esperar mais. Só nós sabemos que estávamos aqui no mandato passado, o que foi fazer emendas no projeto para enriquecer o projeto, trazer benefícios para a população taubatiana, e até agora nada. Eu sempre falo, sou do PSDB, sou da base do governo estadual, sou do partido do governador Geraldo Alckmin, ao qual tenho muito respeito. Mas a Sabesp está descumprindo com o município de Taubaté. Temos 60 milhões para receber. Esse recurso poderia beneficiar a cidade como um todo, melhorar a infraestrutura de rede da cidade de Taubaté, poderia mexer com a infraestrutura todinho de águas fluviais aqui no município de Taubaté, poderia mexer com o redimensionamento de rede, que é um problema grande dos enchentes da nossa cidade. Exatamente, expansão de rede, e foi aprovado com emendas na área rural aqui pela essa casa, porque da primeira vez que o projeto veio da Sabesp, vereador Belili, não contemplava a área rural. Então essa casa é fundamental nessa aprovação, foi fundamental na aprovação desse projeto. Agora a Sabesp finge que nada aconteceu, vereador Alexandre Vilela. Podemos citar aqui 4 anos que o município fica sem receber 500 mil por mês, é reajustado, só de royalties. Então, é uma questão que nós vamos brigar muito, vamos discutir muito, porque o povo de Taubaté aprovou isso, e existe, como nós vamos falando, dentro da Comissão de Transporte Público, vereador Diego, que existem elementos para suspender também esse contrato com a Sabesp. Se ela está descumprindo, cabe o município também intervir, romper esse contrato, abre-se uma licitação. Por que não? Isso foi colocado na época e tiveram pessoas que falaram, não, isso não vai acontecer. É um absurdo fazer isso. Outros municípios têm outras empresas que administram a água. Não tenho nada contra a Sabesp. Agora, descumprir o que o povo de Taubaté, através dos vereadores, aprovou, é descumprir com a cidadania, é descumprir com a cidade, é descumprir com os vereadores. Agora, essa lei do vereador Alexandre Vilela vem contra isso. Enquanto pessoas estão pagando, vereador Alexandre Vilela, 3 vezes mais do que pagava em janeiro, fevereiro. Por comparação, não existe isso. Taxar um munícipe numa conta de água, porque pela média que ele pagava em janeiro. E se ele ficou em fevereiro sem consumir água? Aí ele vai pagar 3 vezes mais? Isso é roubo. Na palavra miúda, vereador Alexandre Vilela. Isso é roubo que a concessionária está fazendo perante o povo taubatiano. Está em crise também, economicamente, a Sabesp? Então que ela faça o enxugamento no seu quadro de funcionários, que ela diminui gastos, ela faça qualquer coisa, mas não penalizar a população. O contribuinte não pode pagar por uma crise ou por investimento que a Sabesp está fazendo. Eu sou da base do governo, sim. Mas não posso ficar quieto diante de uma situação dessa. Nós não podemos aceitar. O povo de Taubaté, através da Câmara Municipal, não pode se calar. E nós temos ferramenta para poder romper esse contrato com a Sabesp, se assim necessário.
Só que eu falo, vereador Alexandre Vilela, conforme eu falei em audiências públicas aqui do transporte público, tem que ter pulso, tem que ter firmeza, senão a concessionária faz o que ela quer. O senhor prefeito esteve aqui essa semana aqui falando sobre a questão do CAF e falou de algumas coisas, de alguns tapa-buraco que está fazendo. 90% desses tapa-buraco que está fazendo é causado pela Sabesp. Serviço de péssima qualidade que fazia no passado, jogava lá uma mantinha asfáltica em cima do buraco sem compactar, sem fazer a caixa, sem fazer a compactação do solo. E aí vira esse banzé que virou a cidade de Taubaté. Não sei quantos 1.000 quilômetros quadrados aqui na cidade de asfalto, e uma grande parte disso, eu cito até 80%, vou chutar 80%, pode ser até mais do que isso, que virou, parece a lua. Há anos atrás a gente via como a lua, porque era tanto buraco que realmente você não via asfalto. E quem paga isso? A população que trafega o seu carro, que estoura o pneu do seu carro, que desbalanceia o seu carro. E nisso ninguém falou nada. Então eu peço mais uma vez que a prefeitura possa se empenhar nessa questão dos 60 milhões. Nós não vamos se calar aqui, mesmo que tenha que ir ao encontro do governador. E eu estou marcando junto ao deputado Fernando Capel, o vereador Bilili está fazendo isso. Nós vamos montar uma frente de vereadores aqui para saber da presidente da Sabesp o motivo dela não ter liberado 60 milhões para a cidade de Taubaté. Nós queremos saber onde está esse dinheiro. Se já veio, se não veio. Nós precisamos saber. Nós precisamos saber o que aconteceu com esses 60 milhões de reais. Nós não vamos se calar. Pode o governador chorar, pode a Sabesp chorar, pode o prefeito chorar, pode ser quem for. Nós vamos pedir a intervenção na Sabesp aqui na cidade de Taubaté. Se for necessário, nós vamos fazer isso, vereador Carlos Peixoto. Para que serve a Câmara Municipal? Vem um projeto para a Câmara Municipal, a gente se empenha, se debruça, faz emendas, ajusta o coisa, enche esse plenário de funcionários da Sabesp, na ocasião, vieram falar do emprego, agora é contrapartida do município, de fazer a sua contrapartida para o povo taubatiano, nada foi feito. A prefeitura alegou que tinha feito um encontro de contas, porque também o ex-prefeito assumiu um compromisso de pagar uma dívida, mas sem fazer um encontro de contas, vereador Carlos Peixoto. A prefeitura falou que estava fazendo isso, mas faz 2 anos e meio que isso aí está sendo feito. 2 anos e meio. 2 anos e meio, vão ficar para quantos anos se nós renovamos isso aí? Renovou um contrato, mas o município não tem nada em contrapartida. Enquanto locais aí estão precisando de água, enquanto a área rural está precisando de extensão de rede, enquanto o Barreiro tem alguns locais que não tem água, esgoto, a gente fica vendo de onde que vai cair os 60 milhões, coisa que a gente aprovou há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Então, é desperdício, é tratamento de esgoto, porque tem muitos lugares ainda na cidade de Taubaté que, infelizmente, é depositado esgoto na rede de água fluvial, poluindo os rios da nossa cidade, penalizando o meio ambiente. E aí? E fora esse desperdício absurdo de água na cidade de Taubaté. Eu falei para o prefeito aqui na audiência que teve aqui essa semana, alguns vereadores viram fazer essa pergunta. Falei, como que está a situação da tubulação ármica da cidade? Como que está a questão de captação de água de chuva? Galerias de água fluviais antigas. Esse dinheiro, vereador Alexandre Vilela, daria para resolver esse problema. Porque nenhum prefeito quer fazer a obra de infraestrutura. Porque não aparece perante a população. A verdade é essa. É mais bonito fazer uma escola que mexer numa rede, que redimensionar uma rede. Porque não aparece, vereador Carlos Peixoto. Abrir uma canaleta lá, colocar anilha, fazer ligação, fazer isso aí, não aparece. Aparece hoje, fez, amanhã passou asfalto em cima, vereador Bilili. Não acontece mais nada, ninguém sabe o que o prefeito fez. Mas aí acontece o que está acontecendo. Alguns locais da cidade tendo inundações, alguns locais da cidade com enchente. Vereador Alexandre Vilela, ali perto do shopping da Vila Costa, o município deu aquela área, deu o estacionamento. E vereador Salvador Soares, o de presente para a população é enchente na época de chuva. Vários taubatianos já perderam o carro lá. A população que mora ali em torno, o vereador Diego é daquela região também, e sabe disso que eu estou falando. De presente, a população deu um terreno. E de presente ela ganhou enchente para a casa dela.
E ninguém fala isso no setor público. Ninguém fala isso. Teve que partir dessa Câmara aqui, fazer uma comissão no combate à enchente. Alguns locais estão fazendo, mas tem que se empenhar mais. Não estou aqui criticando o prefeito, mas tem que ter um pouco mais de pulso, um pouco mais de firmeza nessas questões. Se isso aí não dá voto, mas dá dignidade para a população, porque pode sair de casa no período de chuva e ficar tranquilo, porque não vai ter enchente. Então, eu vou estar de olho nesse dinheiro dos 60 milhões de dólares também, baseado nessas coisas, porque não dá para admitir isso, vereador Alexandre Vilela. Nós tapar o sol com a peneira, resolver o problema de infraestrutura da cidade e não olhar principalmente as galerias de água fluvial na cidade de Taubaté. Você passa na Rua das Palmeiras, antiga Rua das Palmeiras, passa na época de seca ali, e dá uma época de calor, você não aguenta, vereador Diego, o cheiro de esgoto que tem lá. A área central na cidade de Taubaté, a área central na cidade de Taubaté, cheirando esgoto. Passa ali e conversa com os comerciantes. Os comerciantes falam, vereador Digão, o cheiro é insuportável. Por quê? Porque está depositando esgoto na água fluvial. Multa, cobra da Sabesp, multa. Por isso, Vossa Excelência está de parabéns por causa desse requerimento. O município tem que agir. Também não adianta, prefeito, a Câmara Municipal fazer um projeto desse, de uma importância dessa, se a gente também não penalizar a concessionária. Não ter pulso para peitar a Sabesp. Porque para peitar o governador na questão da saúde, vereador Alexandre, falta de leito, aí correram lá no governo do estado. Agora, para peitar o governador e falar, governador, a Sabesp está descumprindo um contrato aprovado aqui na Câmara Municipal, não está dando 60 milhões de reais. Aí ninguém tem peito para fazer. É essas coisas que não dá para entender na política. Para uma coisa, corre lá para fazer picuinha com o governador. O cara que mais ajuda a cidade de Taubaté na relação à saúde. Agora, coisas importantes, que uma concessionária ganha rios de dinheiro, montante de dinheiro, absurdo. Aí, para isso, não. Para isso, não. Mas para patrocínio do time de vôlei aqui da cidade de Taubaté, ela patrocina. Aí patrocina a camiseta da Funvic Taubaté. Aí ela patrocina. Agora vai patrocinar o São Paulo também, Esporte Clube. É um absurdo isso acontecer na cidade de Taubaté. Fico indignado que cidade de Taubaté. Às vezes algumas coisas acontecem, às vezes não dá para entender. Falo mais uma vez, tem que ter pulso na administração pública. Senão, vira a casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer aqui. A concessionária fez o que quis aqui na cidade de Taubaté durante 30 anos. 30 anos aqui. E nós demos concessão por ela. Nos primeiros 2 anos ela já não cumpriu nada com as obrigações. Já não cumpriu nada com as obrigações dela no município de Taubaté. Agora, conta de água, 3 vezes mais caro para a população. Não, nós erramos mesmo, nós vamos devolver. Meu pai passou por isso. Meu pai não tem coragem de passar para mim, vereador Alexandre, mas foi na Sabesp ontem. Pagava X em fevereiro, março. Depois veio 2 contas em seguida lá, o dobro do preço. Não, nós erramos mesmo. Mas você não vai reclamar para ver se eles devolvem na sua conta. Vai lá reclamar. Não vai reclamar para ver. É só olhar lá o número de pessoas que está todo dia na Sabesp reclamando. Aí vocês vão ter uma noção da dimensão que está acontecendo em relação à água no município de Taubaté. Mas não culpa a Sabesp. Não culpa a Sabesp só. Porque ela tem uma concessão de uso de serviço aqui na cidade de Taubaté. Quem é responsável pelo contrato, vereador Diego, é a Prefeitura Municipal de Taubaté. E se tiver culhão, se tiver força para fazer, rompe o contrato com ela. A partir de tal dia você não presta mais serviço aqui na cidade de Taubaté, abre-se uma licitação, assume o passivo e o ativo do município de Taubaté e honre que o povo taubatiano não cobrar esses absurdos que vem cobrando. Senhor presidente, mais uma vez, parabéns pelo projeto, tem meu voto favorável, mas não vamos se calar em relação à Sabesp no município de Taubaté. São as minhas considerações. Muito obrigado, vereador Digão. Passamos então agora ao próximo vereador inscrito, vereador Jofre Neto. Senhor presidente, em exercício, o vereador Alexandre Vilela, autor da propositura.
Eu peço por gentileza o processo. Senhor vereador Alexandre Vilela, eu, em primeiro lugar, quero me juntar ao vereador Digão e parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, porque é de extrema felicidade a abordagem que Vossa Excelência está fazendo, usando os recursos que esta casa tem, que é legislar para enfrentar os problemas que a comunidade nos apresentam e que nós ansiamos em resolver, mas somos tolhidos. Eu só fiquei surpreso, não, vereador Nunes Coelho, que não tenha aparecido um EPJ. O que é EPJ? É um espírito de porco jurídico, que viesse dizer que isso não é atribuição dos vereadores. Porque está se formando, e eu vejo isso com muita preocupação. Acabei de ter notícia que um projeto da vereadora Vera Saba, por exemplo, que pretende ampliar a capacidade de fiscalização desta casa, já conta com a pré-indisposição de um espírito de porco jurídico que diz que não pode. Ora, daqui um pouquinho vai querer que nós façamos o quê? Venhamos aqui para sessões de homenagens, para títulos de cidadania, nomes de rua, ou só para carimbar projetos que vierem da prefeitura? É só para isso? Nós precisamos combater esse tipo de mentalidade que vai se entranhando dentro das casas legislativas. Parece que é teleguiado. Vem da faculdade com essa cabecinha, para impedir, emperrar e trazer obstáculos para as câmaras municipais. Mas, volto ao tema principal. Eu gostaria de fazer um histórico aqui em relação a essa questão da Sabesp, porque eu tive uma rara oportunidade de ser diretor de obras da Urban, em São José dos Campos. E tinha a responsabilidade, o vereador Paulo Miranda, de distribuir, ser o responsável pela distribuição de água de uma cidade, que é o Campo dos Alemães. E nós tínhamos lá um serviço próprio, com 2 poços artesianos e distribuíamos água naquela região. Mas é óbvio que os poços não resistiam à pressão, à necessidade do consumo, e tinha uma situação absurda, anômala, que nas bordas do Campo dos Alemães, nós tínhamos adutoras da Sabesp. Qual era a solução óbvia? Nós nos conectarmos à tubulação da Sabesp. Bem, em primeiro lugar, tínhamos que deixar a rede em estado de Sabesp, ou seja, no último dos últimos das exigências de técnica e de qualidade. Ótimo, é assim mesmo que precisa ser. Que ela não pratica depois, mas em todo caso, nós preparamos a rede. Iríamos discutir agora a questão da tarifa. Muito bem, estrategicamente, eu propus o seguinte, que nós não nos conectaríamos à Sabesp diretamente, até por conta desses melhorias técnicas, mas nós comprássemos água da Sabesp e distribuíssemos para a população. Pois é, e aí nós conseguimos, fizemos as contas, lá o vereador Paulo Miranda, o vereador Diego, uma coisa surpreendente. Nós compraríamos água da Sabesp e conseguiríamos distribuir água vindo da Sabesp, por 1/3 do que ela cobrava do consumidor final. Se nós comprássemos na adutora dela e distribuíssemos depois a água no atacado e a água no varejo. Nós comprávamos no atacado dela e distribuiríamos no varejo por 1/3 da tarifa dela no Campo dos Alemães. E aí eu tentei, na época, convencer a prefeitura, apesar de fazermos parte da prefeitura indiretamente, mas não conseguimos. Faltou ali um arrojo político, uma disposição de enfrentar, que é muito do meu gosto. Quanto mais resistente, quanto maior obstáculo, aí me entusiasma mais ainda. O vereador Salvador Soares, que também é um lutador e enfrenta dificuldades. Eu queria, de fato, que acontecesse. Infelizmente, não houve essa força política. E nós podemos repetir isso de alguma forma aqui em Taubaté. Eu quero destacar que aquele aspecto que Vossa Excelência levantou, que a concessionária é uma mera concessionária, é uma mera contratada, subordinada da prefeitura. Tanto que eu vejo essas discussões de perda de água em São Paulo, ou de escassez de água em São Paulo, e me pergunto, onde é que está a prefeitura de São Paulo nessas discussões? Pois a Sabesp em São Paulo é contratada da prefeitura. A prefeitura que tinha que ser chamada em primeiro lugar a prestar contas e em seguida chamar a sua subordinada. Bem, a Sabesp conseguiu construir um mito
da insubstituibilidade. Ela é insubstituível. Não tem como, ela é muito grande, ela tem uma técnica apurada e a tarifa dela é justa. Eu quero desmontar esse mito, item por item, não, vereador Digão, item por item. Em primeiro lugar, se a técnica é única, como é que a Sabesp perde 30% do que produz? Que técnica avançada é essa? Se a técnica é única, por que durante décadas ela enganou os consumidores dos seus produtos, os cidadãos, dizendo que tratava esgoto e não tratava? Ela criou até um eufemismo, que é muita disfarçatez, o eufemismo de rede de afastamento de esgoto. O que era rede de afastamento de esgoto? Pegava os dejetos da sua casa e jogava na casa dos outros. Um pouquinho mais distante, né? Dentro dessa lógica que a periferia merece tudo, então retirava do centro das cidades, o vereador Nunes Coelho, os dejetos e jogava na casa dos outros, na porta da casa dos outros, ou então nos cursos d'água. Bem, só que essa técnica de distribuição de água, ela tem só 2.000 anos, pelo menos. 2.500 anos. Os romanos já sabiam distribuir água, com aquedutos que tinham dezenas, até centenas de quilômetros. Então não tem novidade nenhuma, é só encanar a água e distribuir para a população. Não tem segredo. Além disso, é baratíssimo, custa em torno de $10 por metro de rede de distribuição de água. Não faz porque não quer. A outra coisa, o tamanho da Sabesp permite-lhe ganho de escala. Que nada, ela tem na realidade uma comparação que se fazia na década de 80 ou de 90, que é a figura do dinossauro. Imenso corpão, mas a cabecinha é pequena, tem resposta lenta. Ela não consegue dominar direito onde as patas estão andando, onde a cauda está abanando. O dinossauro é assim, ele perdeu o contato com a realidade. Bom, a questão da tarifa, eu já dei o exemplo, que nós na prática não poderíamos cobrar com a água da Sabesp 1/3 do que ela cobrava do consumidor final. Mas, mais do que isso, outros sistemas de distribuição de água em outros municípios praticam sempre tarifas menores do que a Sabesp. Agora, um exemplo concreto. Nós temos um taubatiano que se exilou, entre aspas, em Joinville, Schiste, que é colunista do Matéria-Prima, Henrique Schiste, em que ele, à época, quando estava em discussão nessa casa, a renovação da concessão para a Sabesp, ele nos trouxe o exemplo de Joinville, em que lá o executivo teve a coragem de enfrentar e aí substituiu a concessionária estadual por uma concessionária, aliás, por uma empresa municipal. Porque não tem segredo nisso, é redistribuição de água e coleta de esgoto, não tem mais do que isso. E acrescentar cloro, acrescentar flúor, fazer controle da água e ter um planejamento estratégico, um plano de negócio. Ora, qualquer empresário médio, bem-sucedido em Taubaté, em qualquer cidade, sabe fazer isso. Tá? Então nós temos ainda a chance, sim, de discutir o contrato da Sabesp. Aliás, o contrato não foi assinado. O senhor prefeito esteve lá na semana passada e a Sabesp, na quarta-feira passada, uma semana atrás, e não houve meio de assinar o contrato. A Sabesp está em Taubaté sem contrato. E está sem contrato porque ela não quer ceder as necessidades da população de Taubaté. Taubaté é típica cidade de ovos de ouro para a Sabesp, em que ela fatura milhões aqui e investe, quando investe, em cidades menores que não pode sustentar isso. Só que não só investe não, os dividendos que ela distribuiu no ano passado para os seus acionistas foi de centenas de milhões de reais. Nós precisamos ter uma empresa que não tenha essa lógica capitalista. Ela não pode visar lucro, ela tem que visar o interesse da população. É isso que nós precisamos. Bem, considerando todas essas circunstâncias, quando Vossa Excelência propõe aqui que aprovemos um dispositivo muito bem elaborado, bem engendrado, que eu quero ler para a população, uma emenda simples de 3 parágrafos. Primeiro, o artigo da Lei Complementar número 7, Código de Obras, passa a vigorar acrescentado de um inciso. Qual é o inciso? O lançamento, mesmo que acidental, de águas provenientes do sistema da concessionária de abastecimento nas vias e logradouros públicos por mais de 1 hora está sujeito a multa. Passou de 1 hora jorrando, sujeito a multa. O artigo 436 do mesmo Código de Obra passa a vigorar, associado com o parágrafo 3º, com a seguinte redação. A infração descrita acima, jogar água na rua, água tratada na rua, acarretará à concessionária multa de 10 unidades fiscais do município.
de cabeça agora, eu não sei quanto que está a unidade fiscal do município. Vossa Excelência? Alguém disse em torno de R$ 44,00. 144, ou seja, R$ 1.400 por hora começa a incomodar a Sabesp. R$ 1.400 mais ou menos, é isso mesmo, 1.400 e alguma coisa. R$ 1.400 por hora começa a incomodar a Sabesp, sim, e aí ela vai pensar duas vezes de jogar água tratada na rua. Como bem o vídeo demonstrou, que Vossa Excelência trouxe a reportagem, é água na qual foi investido tempo, salário, produtos químicos, retirou-se da natureza, sacrificou-se nascentes d'água, cursos d'água, para depois jogar na rua, jogar fora. Temos que penalizar, de fato, a concessionária. É claro que isso tudo que nós falamos aqui, tenho certeza que os vereadores que me antecederam e fizeram críticas à concessionária, fazem uma exceção, um parênteses e uma ressalva. Nós sabemos da qualidade dos servidores da Sabesp. Sabemos do idealismo de servidores da Sabesp. Tivemos contato na Semana do Meio Ambiente, em audiência pública promovida pela Defensoria Pública e também no evento promovido pelo Padre Afonso, nós vimos a qualidade dos servidores da Sabesp. Vimos também até um servidor que acabou sendo excluído porque ele começou a levar esse tipo de argumento para dentro da Sabesp, que a Sabesp precisava ser menos capitalista e mais cidadã, mais de interesse da população. Muito bem. Acabo de receber aqui pela operosa assessoria, obrigado, Geraldo, a UFMT agora está em R$ 153, vai dar R$ 1.500 por hora para a Sabesp. Reduzida a metade se ela tiver com a equipe lá, mas enquanto estiver jorrando, ela está pagando. Se a equipe for leda, ela vai continuar pagando R$ 700 por hora. Bem, e o servidor da Sabesp, à época, denunciou que ele foi demitido justamente por isso, que ele levou essa discussão para dentro da Sabesp, pior, né, para a Sabesp. Ele levou esse tipo de discussão para o público, a população começou a tomar conhecimento. Então, nós não queremos aqui que a Sabesp se extinga, não. Nós queremos que ela compita, já que ela é uma empresa capitalista, em igualdade de condições com os outros atores que podem estar no mercado, ou seja, outras empresas que possam assumir a concessão. Nós precisamos disso. O fato que o novo vereador Digão trouxe, que no plano de renovação de contrato da Sabesp não contemplava a zona rural, é mais um indicativo dessa postura não cidadã da empresa. Esta agora, a denúncia que nós fizemos, e o vereador Alexandre Vilela encaminhou ao Ministério Público, e que São José dos Campos já resolveu, e aqui ainda não, deste assalto que foi o truque de pedir para a população reduzir o consumo e aí cobrar pela média. Mas que engraçadinhos, né? Você reduz o consumo, você teria uma redução na sua conta, não, mas agora eu vou cobrar pelo que você gastava antes, no pico. Não é? Então, esse tipo de postura leva a crer que alguém, né, que se plasmou dentro da concessionária uma lógica de lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo, cobrar pela média, cobrar imposto, tratamento de esgoto e não tratar, deixar vazar água, e aí resolve isso de que forma? Da forma mais confortável possível. Se eu jogo fora 30% do que eu produzo para manter os meus custos equilibrados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a tarifa. E a população paga 15% a mais e vai querer reajuste agora. Ou ainda, né, o projeto de lei que nós estávamos discutindo, e eu, infelizmente, fiquei ansioso aqui para pelo menos fazer encaminhamento de votos, não pude vir na sessão passada, por questão médica, de jogar ar na tubulação. Eu vou desenvolver no encaminhamento de voto, assim que voltar o projeto à pauta, eu vou desenvolver um pouco um raciocínio em relação a isso, mas isso é truque, não é, daqueles enganadores de rua, de jogar ar e fingir que está vendendo água para a população. Senhor vereador da presidência, autor do projeto, venho declarar meu voto favorável a esta propositura. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Geoffrey Neto, sempre enriquecendo o discurso e muito. Vereador Diego Fonseca, abre mão. Vereador Birili, não está no plenário. Vereador Birili,
O senhor é o próximo a fazer a discussão. Vamos lá. Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores. Parabenizar o vereador Alexandre pelo projeto e repetir aqui o que o vereador Digão falou, mesmo como vereador do PSDB. Eu me lembro aqui, Alexandre, no fim de 2012, quando eu estava substituindo o vereador Vanoni por 2 meses, estourou uma adutora no bairro do Belém. E aí, por sinal, uma das primas minhas morava em frente, mora ainda, ficou um barranco ali que caiu a rua de cima, porque ficou estourado aquela adutora durante bastante tempo, e caiu a rua lá e eu fiquei com requerimento, brigando, Sabesp empurrava para a prefeitura na época ainda não era o Júnior prefeito, mas ficava um jogo de empurra e a obrigação era da Sabesp. Depois de muita briga, eu fiz uma reclamação ao governo do estado, todo mundo sabe da minha ligação com ele, ele ligou para a Sabesp e o assunto foi resolvido lá no Belém, na rua Félix Guizar, por lá de cima, em frente a Caminho do Mar ali. Ficou lá durante 1 ano aquilo lá. Carro quase caindo, barranco, e a Sabesp não ligava. Então, apesar de ser do PSDB, eu acho que quando se deve, deve-se pagar. E realmente existem muitos vazamentos que você vê pela rua e às vezes você liga e demora. Sem contar que você pega muitas ruas hoje, muitos loteamentos, você faz o loteamento, depois constrói casa germinada, nada contra, mas a Sabesp não ligar, às vezes ela deixa lá um buraco e leva 1 mês, 2 meses para consertar e fica aquele carro ali danificando o carro da rua, ou mesmo quando um asfalto é liso, você pega todas as ruas, você vê os cortes das ligações de água. Então, realmente, ela tem que pagar aquilo que foi combinado nessa casa. Eu tive em São Paulo, quando o prefeito assinou com a Sabesp os 60 milhões, junto com o vereador Digão e o governador do estado. Na época, até que ele anunciou o AME, e o Luci Montoro, atendendo um pedido desse vereador, do vereador Digão, e assinado por mais alguns vereadores, que está aí já a licitação, a obra para começar. E na época foi assinado, foi feito um movimento sobre os 60 milhões e até agora nada. E dizendo da zona rural, eu tenho um requerimento, mesmo ali do registro. Para o prefeito eu fiz uma emenda de 300 mil reais para que colocasse uma caixa d'água comunitária ali no bairro do Zanin, ali onde o Zanin andou sendo clandestino, um monte de rua. Até teve um pessoal da prefeitura essa semana, eu fui informado lá, quem sabe até o prefeito vai colocar. Mas o certo disso seria a Sabesp resolver esse problema, porque ela tem muito dinheiro para isso, ou o dinheiro do município. Então, eram essas minhas considerações. Eu quero, mais uma vez, te parabenizar pelo projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Bilili. Solicito ao projeto, por gentileza, vereador Digão, por gentileza, vereador Digão, presidir aqui para que eu possa... Ok, muito obrigado, vereador Bilili. Passamos ao projeto em votação. Artigo... Oi? Faz justificativa agora, colocou um projeto em votação. Não, mas cabe, tem que pedir antes de colocar. Tem que pedir, ué. Tá pedindo? Então marca aí, caminhamento de voto. Mas ele colocou já um projeto em votação, pastor. Caminhamento de voto, o presidente não fala mais, pastor. Foi conversado, a pessoa se manifesta. Não, o que estava em discussão era discussão, agora é caminhamento de voto. Então Caminhamento de voto quando o vereador solicita o caminhamento de voto. O presidente abriu o processo. Não tem no regimento interno isso. E eu estou solicitando caminhamento de voto. Senhor presidente, por gentileza, quando o presidente abre o processo de votação,
O senhor deixou bem claro que o presidente, toda vez que abriu o processo de votação. Eu não posso pedir encaminhamento de voto antes que o presidente inicie o processo de votação. Não. Aí eu sou contrário a Vossa Excelência. Não. Se ele colocou em discussão, em votação... Colocou em discussão, agora encaminhamento de voto. Peraí, em discussão. Votou todos os vereadores. Ninguém se inscreveu para encaminhar voto? Não. Tava abriu o processo de votação, entrou o processo. Assim que terminou Exatamente, mas acabou o processo de discussão, Vossa Excelência tinha que se manifestar. Eu manifestei. Mas ele abriu antes em votação. Ele convocou o senhor para poder voltar à presidência e sair. Eu pedi. Bom, eu acho que nós temos que... Outra vez, depois justifica o voto. Mas eu quero encaminhar voto. Justificativo pode ir lá, vai lá, justificativo é uma coisa, encaminhamento é outra. Vai justificar, pronto. Caminhamento de voto, só o pastor Nunes. Por gentileza, reassuma os trabalhos. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Meu querido Alexandre Vilela, que é o autor deste projeto, eu às vezes fico observando o quanto a nossa sociedade são refém dessas empresas. Vossa Excelência lembra, em 2008, se não me engano, quando Vossa Excelência era vereador já, e eu tinha concorrido à eleição, e a Bandeirante enviou uma conta absurda para todos os tabatianos. Eles lançaram no sistema, aquelas pessoas que se manifestaram, eles recuaram, mas aquelas que não se manifestaram, pagaram. E Vossa Excelência foi testemunha, Vossa Excelência trouxe aqui a conta de um senhor de idade, que a conta dele de R$200 foi para 2.000, se não me engano, 1.500 foi R$2.000. E no meu escritório, eu pagava 35, foi para 200 e poucos reais. E aí, eu vim aqui, usei a tribuna, nós nos manifestamos, a conta voltou de novo, R$35. Então, o mesmo acontece com a Sabesp. Lá na conta de água, está escrito a média. Se a pessoa gastar 10 metros, é a média. Ela paga uma faixa de 30 e poucos reais. Se ela gastar só 6 metros, ela paga a mesma coisa, 30 e poucos reais. Ou seja, como é que isso é um absurdo. Por favor, vereador Nunes Coelho, Vossa Excelência falou realmente a coisa mais... Qual o incentivo? Eu estava até falando com o munícipe ali agora, está ali no plenário. Ele falou, qual o incentivo que ele tem de economizar água se ele pagando 4 metros cúbicos ou 10, ele vai pagar a mesma coisa? A mesma coisa. Então, parabéns, Vossa Excelência, e parabéns ao munícipe que está atento a essa questão. Isso é um absurdo. Outra coisa, nós tivemos agora recentemente aqueles anúncios, aquelas propagandas para que os consumidores economizassem água. E quem economizasse tinha um bônus. Tem um bônus. O que acontece? As pessoas economizaram. Se as pessoas economizaram, ela vai perder receita. Se a pessoa pagasse R$200 e com economia, ela ia pagar 100 e pouco. Ela não ia pagar mais 200. O fato desse aumento, segundo a justificativa da empresa, porque ela teve perca de receita, agora tem que aumentar para recompensar a perca de receita. Ou seja, é uma coisa absurda. E nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento dessas empresas que agem dessa forma, vem igual um trator em cima do povo, das pessoas. Não tem ninguém que fiscalize, não tem ninguém que veja. E esta casa é a única solução
que as pessoas têm, porque nós somos representantes da população. A única voz do povo é esta Casa de Leis. Então, parabéns ao nobre vereador que apresentou esse projeto, e todos os projetos que chegaram nesta casa, dessa magnitude, dessa importância, tem o apoio desse vereador, não somente na Comissão de Justiça e Redação, mas também no plenário para votar favorável. Porque as pessoas não têm quem luta por elas, não tem quem defende elas, porque às vezes a justiça demora muito, é complicado. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui para justificar voto, porque, olha, é complicado. É igual o projeto nosso que está aí tramitando aí, a pessoa pagar pagar água por ar, ou melhor, pagar ar por água, desculpa, né, o contrário, pagando o ar por água. Pagando ar por água. E isso vem acontecendo há muitos anos. O nobre vereador Joff Neto, que é um historiador, ele fala aqui, conta a história aí de 2 milhões de anos para... 2 mil anos atrás, já existia essa... ele tem né? Isso aí já vem acontecendo, mais de 2 mil anos atrás, né? Então, voto favorável, e mais uma vez eu repito aqui, todos os projetos dessa importância, de qualquer vereador, independente de qualquer partido, de qualquer lado, tem o meu apoio. Era essa a minha consideração e envio o voto favorável a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Carlos Peixoto. A votação nominal, por favor. Passamos... Maioria simples, né, presidente? Maioria simples. 10 votos. Não. Maioria simples, então maioria absoluta. Aqui no... maioria absoluta é 13 votos. Aqui no roteiro que foi passado, é maioria simples. Se for maioria simples, não é 10 votos. Maioria absoluta, 10 votos. Então, é maioria absoluta, não simples. Exatamente, okay. Exatamente. Falando pela explicativa que nos veio, é necessária a maioria simples dos votos para aprovação. Por isso 10 votos, maioria absoluta. Mas ok. Então. Tá? Corrigindo isso aí, obrigado, vereador Carlos Peixoto. Passamos ao processo de votação. Artigo 1º. O artigo 433 da Lei Complementar número 7, de 17 de maio de 91, passa a vigorar, acrescido do inciso 19º, com a seguinte redação: o lançamento mesmo que acidental de águas pluviais no sistema da concessionária de abastecimento nas vias de logradouros públicos por mais de 1 hora. O artigo 2º, não, artigo 1º, perdão. É nominal. Em votação, vereador Alexandre Vilela, sim. Vereador Carlos Peixoto. Sim. Vereador Diego Fonseca. Sim. Vereador Douglas Carbone. Ausente. Vereador Jefferson Campos. Ausente. Vereador João Vidal. Sim. Vereador Jofre Neto. Sim. Vereador Nunes Coelho. Sim. Vereador Bilili. Sim. Vereador Neneca. Sim. Vereador Luizinho da Farmácia. Ausente. Vereadora Graça. Sim. Vereadora Gorete. Vereador Noilton Ramos. Vereador Paulo Miranda. Sim. Vereadora Professora Poliana. Sim. Vereador Digão. Sim. Não voto, mas... Obrigado, vereador. Vereador Salvador Soares. Sim, presidente. Vereadora Vera Saba. Sim. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que mantenha essa votação para os outros artigos. Muito obrigado, vereador Carlos Peixoto, e todos os vereadores, 15 votos favoráveis, presidente, nenhum contrário. Artigo 2º, artigo 436 da Lei Complementar número 7, de 1991, passa a vigorar acrescido do inciso 3º, com a seguinte redação: a infração descrita no inciso 19º do artigo 433 acarretará à concessionária a multa de 10 UFMTs por hora. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Seguindo o primeiro artigo, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei complementar número 43/2014, de autoria do nobre vereador Alexandre Vilela. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Alexandre Vilela. Só queria agradecer a todos os vereadores, todos no plenário. Muito obrigado do fundo do coração. Esse é um avanço gigantesco, não só para Taubaté, mas para outras cidades da região também. Muito obrigado mesmo. Claro, senhor presidente. Pois não, vereadora. Gostaria de fazer justificativa de fala. Vereadora Vera Saba, vereador Noilton, vereador Alexandre Vilela, vereador Salvador Soares, vereador Jofre Neto, vereador Digão, os vereadores inscritos: vereadora Vera Saba, vereador Noilton, vereador Alexandre, vereador Salvador, vereador Jofre Neto, vereador Digão. 6 vereadores inscritos. Vereadora Vera Saba. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, boa noite a todos os munícipes presentes. Quero fazer um cumprimento especial aos servidores da Guarda Municipal de Taubaté e manifestar novamente apoio à organização desse movimento de luta para que o prefeito encaminhe um projeto de lei para que possamos melhorar e criar condições dignas de trabalho. Nós sabemos o quanto os trabalhadores da Guarda Municipal, eles são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade, um trabalho muito importante, e nós queremos sim a potencialização desses trabalhadores por meio de um projeto que possa garantir um estatuto que organize a classe, que possa garantir um plano de carreira, mais do que isso, infraestrutura de trabalho e também a garantia de qualificação, de formação, de treinamento. Nós sabemos da importância de servidores que honram dia a dia no local de trabalho essa confiança dos nossos munícipes. Parabéns pela organização e por esse movimento de luta. Eu quero também saudar os telespectadores da TV Câmara. Nós sabemos da audiência que temos em relação às sessões extraordinárias, audiências públicas que são realizadas, e nós sabemos o quanto a população tem acompanhado tanto as sessões ao vivo quanto as reprisadas. As pessoas têm acompanhado, inclusive, de madrugada. Então, quero saudar todos os taubatianos que estão acompanhando o processo decisório dessa Casa de Leis, que depende diretamente também dessa participação, da participação aqui no plenário hoje, que nós temos servidores, a população de Taubaté presente, e essa participação dos munícipes que estão em casa, ouvindo atentamente a discussão de todos os projetos. E nós estamos discutindo aqui um projeto que muda a realidade, a postura da concessionária, a Sabesp, que presta um serviço muito importante no município. Nós estamos vivendo um momento de crise hídrica no estado de São Paulo. E a pauta hoje discutida aqui, o projeto de lei aprovado, o projeto de lei complementar, visa o quê? Erradicar o desperdício que é constatado e comprovado por meio da Sabesp. Ela é a primeira a apresentar um plano de ação, de conscientização ambiental, cobrando de cada cidadão o uso adequado desse potencial que é a água, que garante a dignidade da pessoa humana, desse líquido precioso que nós sabemos, enfrentamos por conta da má gestão, da falta de organização e planejamento, essa crise do abastecimento. Mas pasmem, porque nós temos dados que a Sabesp é a vilã, é a principal vilã desse processo. Ela cobra, ela tem obrigação de orientar, a promover cidadania, discutir a questão de sustentabilidade, o compromisso de cada um com o uso adequado
mas é a que mais desperdiça. E o nobre vereador Alexandre Vilela merece hoje o parabéns especial, Alexandre, pela postura, pelo desdobramento nos estudos, da apresentação do projeto e também parabenizar os vereadores pela agilidade e dinâmica no processo. Porque isso é emergente. Um projeto desse, existem outros projetos, eu tenho vários projetos na casa, mas quando nós aprovamos um projeto tão relevante como esse, nós entendemos que existem prioridades. E discutir a questão da água, do uso adequado, da questão hídrica, porque o que está sendo pautado não é somente o desperdício, é o desejo de que o abastecimento seja realizado. E com responsabilidade, com compromisso. Então, nobre vereador, nós temos os dados aqui, o senhor teve a capacidade de compreender a urgência do projeto apresentar na casa e imediatamente a presidência, o nobre vereador Digão, também parabenizar, entender que era necessário que imediatamente viesse a pauta. Parabéns pela aprovação, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os vereadores e que realmente a Sabesp seja punida por causar desperdício, o que pode ser evitado, porque tem capacidade técnica, tem capacidade em equipe para evitar tudo isso. Então, parabéns, são essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vera Saba. Próximo inscrito sou eu, abro mão. Logo depois, vereador Salvador Soares. Não está no presente. Depois, vereador Noelton Ramos. Abriu mão também. Vereador Jofre Neto. Declino. E vereador Digão. Também declino. Muito obrigado a todos. Passamos ao item da nova vereadora Vera Saba. Item 6º. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 63, de autoria da vereadora Vera Saba, que dispõe sobre a isenção de tarifa de estacionamento nos centros comerciais, shopping centers, né? Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Aí tem que colocar em discussão. Então nós Então, vamos discussão e votação do projeto de lei ordinário número 63, autoria. Nós vamos em votação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Vera Saba. Faço um apelo a todos os nobres pares para que derrubemos o parecer contrário e consigamos abrir um processo de discussão. Deixar bem claro, senhores vereadores, se nós derrubarmos o parecer contrário, aí nós poderemos entrar em discussão do projeto. Os vereadores favoráveis ao parecer contrário da Comissão de Justiça permaneçam como estão. Os contrários ao parecer contrário da Comissão de Justiça queiram se manifestar. Rejeitado o parecer contrário da comissão. Agora passamos ao projeto. A discussão do projeto. Exatamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Vera Saba. Gostaria de apresentar uma emenda ao projeto. Não tem pareceres. Não.
Não tem os pareceres da comissão. O nobre vereador Carlão vai solicitar que seja cumprido o prazo regimental. Senhor presidente, seguindo até a coerência, se o jurídico da Maurício tiver condições de aparecer agora, tudo bem, mas se não tiver, é uma emenda que eu vou pegar nesse momento, não tem como de aparecer sem o aval do jurídico para que eu possa tramitar o projeto. Então, conversei com a Vera e expliquei a situação, que foi atendida de imediato. Até agradeço a vereadora Vera Saba pela compreensão. Falei até que sou favorável ao projeto, viu, Vera? Mas realmente eu preciso desse tempo regimental para poder dar o parecer de acordo com o que diz a Constituição. Acatado o pedido da Comissão de Justiça. Então fica o prazo regimental para que a comissão possa exarar parecer. Passamos ao próximo item. Lembrando que o item 7º foi pedido adiamento por 4 sessões pelo vereador Douglas Carboni. Então é o item 8º agora que está na pauta dos senhores vereadores. Lembrando, senhores vereadores, que a sessão vai até 8h05. Senhor presidente, em relação a este item, identificamos que há algumas imperfeições no projeto que exigem emendas. Além disso, há manifestações da sociedade civil. Eu gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Acatado o pedido de Vossa Excelência. Adiado por uma sessão. Próximo item da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 23, de autoria do vereador Jefferson Campos e da vereadora Gorete, que altera o artigo 3º da lei número 4.711, de 2012, que dispõe sobre a criação do cartão de gratuidade de estacionamento para o idoso e da outras providências. Pois não, vereador Carlos Peixoto. Até seguindo um trâmite que a gente vem na casa, não sei se é concordância dos vereadores, parece que o próprio vereador Douglas Carboni tinha pedido para que a gente pedisse adiamento do projeto dele, porque gostaria de discutir. E eu acho que o vereador Jefferson Campos também não está presente, que a gente... Exatamente. O autor do projeto, para poder explicar o projeto aqui para a gente, que a gente... eu sei, mesmo agora estando aqui, mas eu acho que o vereador Jefferson Campos também não está, que é um dos autores, né? Se a gente pudesse passar para a semana seguinte esses dois projetos, que o autor não está presente. Senhor presidente, eu queria solicitar que fosse transferido para uma sessão em vista do segundo autor não estar aqui. Segundo não, do outro autor, né? Não é o segundo. Tá bom, você falou. O Jeff está chegando. Senhor presidente, pois não, vereadora. Eu gostaria de solicitar um adiamento por uma sessão em vista do outro autor não estar presente na sessão. O vereador Jefferson Campos está chegando aqui agora. Está ausente. Então... Tá. Vai para discussão, pô. Vai manter o adiamento? Vereador? Vai manter o adiamento? Então mantém o adiamento por uma sessão. Quantas sessões, vereadora? Uma sessão? Ok. Aí você já fica para o próximo item da próxima sessão. Item 10º, o item último. Seria também do vereador Também é a mesma coisa, vereador Carlos Exatamente, exatamente. A nobre vereador já pediu adiamento por uma sessão e já fica prejudicado. Então, como já tinha falado no início, já votamos alguns projetos. Só tem o da Sabesp, né? Segundo discussão. Os outros são encomenda Jacques Félix, não precisa. Então, não havendo mais assuntos, declaramos encerrada essa sessão e já reabriremos outra sessão sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco de Chagas, Paduense e Taubaté. Reiniciamos nossos trabalhos. Passo o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni.
Ausente. Vereador Jefferson Campos. Está ausente. Vereador João Vidal. Estava presente. Deve estar ali fora. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Ausente. Vereadora Graça. Está presente também. Vereadora Gorete. Presente. Vereador Noilton Ramos. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Professora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Anuncio a presença do novo vereador Jefferson Campos também ao plenário. 17 vereadores presentes, então, senhor presidente. 17 vereadores presentes. Por favor, peço que faça a leitura do primeiro e do último artigo. Artigo 1º. O projeto de lei complementar que altera o número 7 de 17 de maio de 91, multa Sabesp. Artigo 1º, artigo 433 da lei complementar número 7 de 17 de maio de 91 passa a vigorar acrescido do inciso 19º com a seguinte redação. Artigo 433. O lançamento mesmo que acidental de águas provenientes do sistema da concessionária e abastecimento das vias de logradouros públicos por mais de meia hora é passível de multa. Em votação. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º e último, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 43 de 2014, autoria do vereador Alexandre Vilela. Não havendo mais itens a tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária número 106. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.